Lei Estadual nº 14.277, de 30 de dezembro de 2003. Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná. Artigos 1º a 11. Disposição preliminar. Artigo 1º. Este Código dispõe sobre a organização e divisão judiciárias do Estado do Paraná e disciplina a Constituição, a estrutura, as atribuições e a competência do Tribunal de Justiça, de juízes e dos serviços auxiliares, observados os princípios constitucionais que os regem. Parágrafo 1º. São regentes do presente Código, dentre outros os seguintes princípios constitucionais. Inciso 1º. Legalidade. Inciso 2º. Impessoalidade. Inciso 3º. Moralidade. Inciso 4º. Publicidade. Inciso 5º. Eficiência. Parágrafo 2º. Além dos princípios referidos no parágrafo anterior, também se aplicam à presente lei, os seguintes. Inciso 1º. Probidade. Inciso 2º. Motivação. Inciso 3º. Finalidade. Inciso 4º. Razoabilidade. Inciso 5º. Proporcionalidade. Inciso 6º. Vetado. Inciso 7º. Interesse público. Inciso 8º. Modicidade das custas e emolumentos. Parágrafo 3º. Na constituição e alteração das atribuições e competência dos Tribunal de Justiça, de juízes e dos serviços auxiliares, deverão ser observados, além dos princípios previstos nos parágrafos anteriores, os critérios de democratização da gestão e do acesso à justiça, qualificação permanente, efetividade e celeridade. Parágrafo 4º. Os aludidos princípios e critérios são condições de aplicação e hermenêutica, vedada a sua afastabilidade, sob pena de nulidade absoluta, decretável de ofício. Parágrafo 5º. Ficam estatizadas as serventias do foro judicial, inclusive as criadas por esta lei, respeitados os direitos dos atuais titulares. Parágrafo 6º. O Poder Judiciário, observadas as suas disponibilidades financeiras e orçamentárias, encaminhará mensagem à Assembleia Legislativa dispondo sobre o quadro de servidores e respectivos vencimentos, para cumprimento do disposto no parágrafo anterior. Parágrafo 7º. A administração da justiça é exercida pelo Poder Judiciário. Livro 1. Organização Judiciária. Título 1. Organização Judiciária. Capítulo único. Órgãos do Poder Judiciário. Artigo 2º. São órgãos do Poder Judiciário do Estado. Inciso 1º. O Tribunal de Justiça. Inciso 2º. Revogado. Inciso 3º. Os tribunais do júri. Inciso 4º. Os juízes de direito. Inciso 5º. Os juízes de direito substitutos de entrância final. Inciso 6º. Os juízes substitutos. Inciso 7º. Os juizados especiais. Inciso 8º. Os juízes de paz. Parágrafo único. Para executar decisões ou diligências que ordenarem, poderão os tribunais e juízes requisitar o auxílio da força pública. Artigo 3º. É vedada a convocação ou a designação de juiz de primeiro grau para exercer cargo ou função no Tribunal de Justiça, ressalvada a substituição de seus integrantes e o auxílio direto do presidente do Tribunal de Justiça, dos vice-presidentes, do Corregedor-Geral da Justiça e do Corregedor, em matéria administrativa, jurisdicional e correcional. Parágrafo 1º. O presidente do Tribunal de Justiça poderá designar juízes de direito da comarca da região metropolitana de Curitiba para atuarem junto aos órgãos superiores do Tribunal de Justiça, nos termos do caput deste artigo. Parágrafo 2º. As designações a que se refere o parágrafo anterior não implicarão vantagem pecuniária aos juízes designados, salvo o ressarcimento de despesas de transporte e o pagamento de diárias, sempre que estes tiverem que se deslocar da sede. Título 2. Tribunal de Justiça. Capítulo 1. Composição. Artigo 4º. O Tribunal de Justiça, órgão máximo do Poder Judiciário Estadual, composto por 145 desembargadores, tem sede na capital e jurisdição em todo o território do Estado. Artigo 5º. Os juízes de última instância serão promovidos ao cargo de desembargador pelo presidente do Tribunal de Justiça nas vagas correspondentes à respectiva classe, por antiguidade e merecimento, alternadamente, observado o disposto no artigo 6º deste Código.
Parágrafo 1º. No caso de antiguidade, apurada na última instância, o Tribunal de Justiça somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado de 2/3 de seus membros, conforme procedimento próprio e assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação. Parágrafo 2º. Tratando-se de vaga a ser provida pelo critério de merecimento, a promoção recairá no juiz que for incluído na lista tríplice organizada pelo Tribunal de Justiça e com o maior número de votos, sem prejuízo dos remanescentes mantidos em lista e observado o disposto no artigo 93, inciso 2, letras A e B, da Constituição Federal. Parágrafo 3º. Não será promovido o juiz que, injustificadamente, retiver autos em seu poder além do prazo legal, não podendo devolvê-lo ao cartório sem o devido despacho ou decisão. Artigo 6º. 1/5 dos lugares do Tribunal de Justiça será composto de membros do Ministério Público, com mais de 10 anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sextupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. Parágrafo 1º. Sendo ímpar o número de vagas destinadas ao 5º Constitucional, uma delas será alternada e sucessivamente preenchida por membro do Ministério Público e por advogados, de tal forma que, também sucessiva e alternadamente, os representantes de uma dessas classes superem os da outra em uma unidade. Parágrafo 2º. Quando resultar infração o número de vagas destinadas ao 5º Constitucional, corresponderá ela ao número inteiro seguinte. Parágrafo 3º. Recebidas as indicações, o Tribunal de Justiça formará a lista tríplice, enviando ao Poder Executivo, que, nos 20 dias subsequentes, escolherá um de seus integrantes para nomeação. Artigo 7º. Verificada a vaga de desembargador, a ser preenchida por magistrado de carreira, o presidente do Tribunal de Justiça convocará o órgão competente para o preenchimento do respectivo cargo. Parágrafo único. Se a vaga de desembargador destinar-se ao 5º Constitucional, o presidente do Tribunal de Justiça oficiará o órgão de classe a que couber a vaga para os fins do artigo 6º. Capítulo 2. Funcionamento. Artigo 8º. O Tribunal de Justiça é dirigido pelo presidente, pelos vice-presidentes, corregedor-geral da Justiça e corregedor. Parágrafo 1º. Vetado. Parágrafo 2º. Não figurará mais entre os elegíveis quem tiver exercido o cargo de presidente ou quaisquer outros cargos de direção, pelo período de 4 anos, até que se esgotem todos os nomes na ordem de antiguidade, salvo quando houver recusa manifestada por um elegível e aceita antes da eleição. Parágrafo 3º. O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos desembargadores eleitos para qualquer dos cargos da cúpula diretiva, com a finalidade de completar período de mandato inferior a 1 ano. Artigo 9º. Vagando a presidência, o primeiro vice-presidente a exercerá pelo período restante, se inferior a 6 meses. Parágrafo 1º. Caracterizada a hipótese supra, tratando-se da primeira vice-presidência ou da Corregedoria-Geral da Justiça, o cargo será exercido, respectivamente, pelo segundo vice-presidente e pelo corregedor, para período restante, quando inferior a 6 meses. Parágrafo 2º. Se, entretanto, a vacância de quaisquer cargos descritos se der em razão de o eleito não ter assumido o correspondente cargo diretivo na oportunidade prevista pelo regimento interno do Tribunal de Justiça, nova eleição deverá ser realizada, para o preenchimento daquela função, observando-se o que dispuserem as normas regimentais. Artigo 10. O Tribunal de Justiça funcionará em tribunal pleno, órgão especial, Conselho da Magistratura e em órgãos fracionários, na forma que dispuserem a lei e o regimento interno. Parágrafo único. O presidente, os vice-presidentes, o corregedor-geral da Justiça e o corregedor não integrarão câmaras ou grupos de câmaras. Artigo 11. O Tribunal de Justiça constituirá comissões internas, permanentes ou não, cuja composição, atribuições e funcionamento serão disciplinados no regimento interno.